Desde que a humanidade começou a olhar para o universo e questionar sua origem, uma pergunta tem ecoado em nossa mente e nos corações. De onde veio Deus? Essa pergunta, embora simples em suas palavras, carrega um mistério profundo, um enigma que transcende o entendimento humano. O conceito de um ser que sempre existiu, sem começo ou fim, é algo difícil de compreender, especialmente para nós, que vivemos em um mundo onde tudo tem um início e um fim. Se Deus criou todas as coisas, quem criou Deus? Como pode existir alguém que nunca foi gerado, mas sempre esteve, alguém sem princípio e sem fim? Esses questionamentos não são novos. Eles têm sido levantados por filósofos, teólogos e todos aqueles que, ao observar a grandiosidade do cosmos, se perguntam sobre o princípio de tudo. Como pode existir um ser que não foi criado? Algo que simplesmente é e sempre foi, sem uma origem ou causa que possamos apontar. Essas questões surgem de um desejo natural e instintivo de entender. Como seres humanos, estamos acostumados a tudo ao nosso redor seguir uma lógica de causa e efeito. O mundo em que vivemos funciona com a ideia de que tudo precisa de uma origem. Uma árvore cresce a partir de uma semente. O ciclo da vida começa com o nascimento e termina com a morte. Tudo o que vemos e tocamos tem um começo. O próprio tempo, com sua linha de sucessão de momentos, nos ensina que cada coisa tem uma origem. Mas Deus não se encaixa nesse padrão. Ele não foi criado, ele não tem começo. Deus é eterno, ele não surgiu de outro ser ou de alguma outra força. Ele simplesmente é, e isso desafia nossa compreensão. Como podemos entender algo ou alguém que não tenha sido originado por uma causa? Como pode existir algo ou alguém cuja existência não dependa de nenhuma outra coisa? Quando fazemos essa pergunta, de onde veio Deus? Começamos a perceber a limitação da mente humana diante da grandeza divina. A mente humana, limitada pelo tempo e pelo espaço, não pode compreender algo que transcende essas duas dimensões. Para nós, tudo é temporário. O começo e o fim são aspectos que fazem parte da nossa realidade cotidiana. Estamos imersos em uma experiência que segue uma lógica de mudança e transitoriedade. Mas quando falamos de Deus, estamos falando de algo que está acima de toda essa lógica. Deus não é afetado pelo tempo. Ele não está preso à sequência de momentos que nós vivemos. Ele existe fora do tempo e, por isso, a ideia de uma origem, de algo que tenha começado, não se aplica a ele. Deus é a origem de todas as coisas, mas ele mesmo não tem origem. Isso nos leva a um grande mistério. Deus não pode ser compreendido através das limitações humanas, pois sua essência está além do que podemos imaginar. A busca pela origem de Deus nos confronta com algo que não conseguimos encaixar nas categorias de nossa razão. Ele é o ser necessário enquanto tudo o que existe no universo depende dele para existir. Mas a grande questão continua. Como pode existir algo ou alguém que não dependa de nenhuma causa, mas que seja a causa de tudo o que existe? Esse paradoxo, esse mistério, é o que nos leva a um ponto de reverência diante de Deus. A incompreensibilidade de Deus não é um obstáculo, mas um convite à adoração. Ao nos depararmos com a impossibilidade de entender completamente sua origem, somos chamados a confiar nele e reconhecer sua soberania. Deus não se explica completamente para nossa mente finita. Ele é o Criador do infinito. E é isso que nos leva a uma admiração e reverência ainda mais profundas. A pergunta de onde veio Deus não pode ser respondida com palavras simples ou com a lógica humana. Ela nos leva a um espaço de mistério e humildade, onde reconhecemos que Deus é muito maior do que nossa mente limitada pode compreender. Mas é justamente essa grandeza inatingível de Deus que revela sua majestade e nos convida a confiar, a adorar e a descansar em sua existência eterna.
A origem de Deus é um mistério profundo que não pode ser totalmente compreendido pela mente humana. Quando nos confrontamos com o conceito de autoexistência divina, nos deparamos com algo que vai além da nossa capacidade de entender. Deus não foi criado, ele simplesmente é. Mas o que isso significa? Em nossa experiência cotidiana, tudo ao nosso redor tem um começo e um fim. Nós mesmos, como seres finitos, nascemos, crescemos e um dia morreremos. Tudo o que conhecemos segue uma lógica de causa e efeito. Se algo existe, isso significa que precisa de uma causa, de uma origem. Mas, quando falamos de Deus, estamos lidando com um ser que não segue essa lógica. Ele é a causa não causada. Deus não depende de nada ou de ninguém para existir. Este conceito de autoexistência é difícil de compreender porque estamos tão profundamente imersos na ideia de que tudo precisa de uma origem. Nossa mente foi treinada para acreditar que todas as coisas têm um começo, uma explicação, uma causa. No entanto, Deus não é um ser que surgiu de outro lugar. Ele não foi criado. Ele sempre foi e sempre será. Esse é o grande mistério. Deus não teve início. Ele não foi gerado. Sua existência não foi iniciada em um ponto no tempo, nem ele foi criado de alguma substância ou força. Ele simplesmente é. Esse é um dos aspectos mais profundos e fascinantes da sua natureza. A limitação humana. Nosso entendimento está limitado pelas regras do tempo e do espaço. Para nós, tudo está sujeito a essas leis. O mundo em que vivemos é regido pela sequência de momentos, e cada momento parece ter uma causa. Mas quando nos deparamos com Deus, começamos a perceber que Ele está além de tudo isso. Ele não é limitado pelo tempo, nem pela matéria, nem pela mudança. Deus é eterno e imutável. A Bíblia nos oferece uma visão dessa realidade que transcende nosso entendimento. Em Salmo 92, lemos: Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Isso revela que Deus existe fora do tempo e, portanto, a ideia de uma origem simplesmente não se aplica a ele. Ele sempre foi e sempre será. A dificuldade em compreender a autoexistência de Deus vem do fato de que nós, seres criados, não conseguimos imaginar a vida sem uma causa inicial. Em nossa realidade, cada ser e cada objeto tem uma origem. No entanto, Deus não depende de nada fora de si mesmo para existir. Ele é a fonte de tudo. Ele é a razão de todo o universo existir, mas não tem razão externa que o tenha feito existir. A fonte de toda a realidade. Essa verdade sobre a autoexistência de Deus também nos leva a refletir sobre a criação de tudo o que existe. Se Deus não foi criado, Ele é a fonte de tudo o que foi criado. Em João 1:3 é afirmado: Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Deus é o Criador, mas Ele não depende de ninguém para existir. Ele não foi gerado. Ele é a origem de toda a vida, de toda a criação e de toda a realidade que podemos perceber e até mesmo do que não podemos ver. O universo, com toda a sua complexidade e beleza, foi feito por Deus. A existência de tudo ao nosso redor tem sua origem nele. Quando olhamos para as estrelas, para os oceanos, para a terra e até para os seres vivos, estamos observando o reflexo da grandeza de Deus, o Criador eterno. Ele é a causa que sustenta tudo o que existe, mas Ele mesmo não foi sustentado por nada. Ele simplesmente é a fonte de toda a realidade. A desconformidade com nossas expectativas. Aqui está o ponto crucial. Enquanto tudo no universo criado depende de uma causa externa para existir, Deus não depende de nada para existir. Ele não foi originado de algo. Ele não se molda ou evolui. Ele é o único ser cuja existência é necessária.
Isso pode parecer incompreensível para nós que estamos tão acostumados a ver tudo em termos de origem e fim, começo e conclusão. E é essa compreensão que nos desafia. Deus não pode ser reduzido a um conceito finito ou limitado. Ele está acima de qualquer estrutura que possamos entender. O fato de que Deus não tem origem e que sua existência é autossuficiente deveria nos levar a uma posição de humildade e adoração. Ao reconhecermos a grandeza de Deus, que está além de nossa lógica e razão, somos convidados a nos render diante de sua soberania. O convite à adoração. Deus não precisa de explicações ou justificativas para sua existência. Ele é o Ser Supremo, a fonte de toda a vida e toda a realidade. Ele simplesmente é, e isso é suficiente. Para nós, que vivemos em um mundo cheio de causas e efeitos, entender isso pode ser desafiador. Mas é justamente isso que nos chama à fé e à confiança. Deus não precisa ser explicado, mas nos convida a confiar nele, a reconhecer sua soberania e a adorá-lo como o Criador eterno. A realidade de que Deus não foi criado, mas sempre foi, nos chama a uma entrega total. Quando entendemos que ele não depende de nada além de si mesmo para existir, isso nos faz perceber nossa própria dependência dele. Ele é a razão de tudo, e tudo o que existe subsiste por sua vontade. O mistério da existência de Deus vai além do que podemos compreender com nossa lógica limitada. Ele é autoexistente e eterno, e sua origem não pode ser explicada porque ele não tem origem. A mente humana pode não ser capaz de compreender isso completamente, mas é nesse mistério que nos encontramos diante de sua grandeza. E é exatamente essa incompreensibilidade que nos convida a uma fé profunda, a uma confiança plena e a uma adoração sincera. Deus não precisa ser explicado por nós. Ele simplesmente é. E é em sua autoexistência que encontramos o propósito de toda a criação, de eternidade a eternidade. Uma das revelações mais profundas e significativas que encontramos nas Escrituras sobre a natureza de Deus é o nome com o qual ele se apresenta a Moisés em Êxodo 3:14. Quando Moisés pergunta a Deus, "Qual é o teu nome?", Deus responde de forma simples, mas imensamente profunda: "Eu sou o que sou." Essas palavras não são apenas uma afirmação de existência. Elas revelam o mistério da autoexistência e a eternidade de Deus. Deus, ao se revelar a Moisés dessa forma, está nos convidando a compreender que ele não depende de nada para ser. Ele é a própria definição de ser. O que significa isso? Significa que Deus não foi gerado por outra causa, nem precisa de algo fora de si mesmo para existir. Ele é a origem de todas as coisas, mas ele mesmo não tem origem. Ele é autoexistente, e isso está encapsulado nesse nome tão simples, mas profundo: Eu sou. O significado profundo do eu sou, é uma expressão de absoluta autossuficiência. Não há nada fora de Deus que o tenha feito existir. Ele não foi moldado, nem evoluiu de algo inferior. Ele sempre foi. O nome revela que Deus é eterno. Ele não tem início nem fim. Quando ele diz eu sou, ele está afirmando que sua existência é plena e completa por si mesma. Ele não é uma ideia transitória ou algo que possa desaparecer com o tempo. Ele é constante, imutável e absoluto. Ao contrário de tudo o que conhecemos, onde cada ser tem uma origem e uma finalidade, Deus é a única realidade que não precisa de nada externo para sua existência. Ele é a fonte que não depende de outra coisa para existir. Sua existência é autossustentada. Deus não começou em algum ponto no tempo e não acabará, porque ele é eterno. E isso nos leva a refletir sobre nossa própria existência, que é finita e depende completamente de Deus para sua continuidade. A impossibilidade de compreensão completa. Compreender que Deus é autoexistente é um exercício que vai além da nossa razão humana.
Para nós, seres criados, tudo tem uma origem. A ideia de algo ou alguém que sempre foi é uma realidade que nossa mente não pode plenamente abraçar. Estamos acostumados a lidar com o início e o fim, com o nascimento e a morte, com a criação e a destruição. No entanto, Deus é uma realidade que existe fora dessas categorias. Essa revelação de Deus nos desafia, pois ele não cabe nos nossos sistemas de pensamento. Tentamos definir Deus, colocá-lo dentro de uma estrutura que possamos entender, mas ele não pode ser reduzido à nossa compreensão limitada. Ele não é condicionado pelo tempo. Ele não vive de acordo com o fluxo do mundo. Ele é o criador do tempo, não está sujeito a ele. Por isso, o nome Eu Sou também revela o mistério de que Deus não pode ser compreendido completamente. A razão humana, limitada pelas restrições do tempo e do espaço, jamais poderá compreender por completo a profundidade de sua existência. Porém, isso não significa que a verdade de sua autoexistência seja algo inalcançável. Ela é dada a nós através da revelação divina nas Escrituras. Deus se revela como o Eu Sou, e essa revelação é suficiente para que possamos crer, confiar e adorá-lo. A aplicação de Eu Sou na vida de Jesus. Aprofundando ainda mais a importância desse nome, vemos que Jesus se identifica com Deus ao declarar o mesmo nome, Eu Sou, várias vezes em seu ministério. Em João 8,58, Jesus afirma, Antes que Abraão existisse, Eu Sou. Nesse momento, ele não está apenas dizendo que existiu antes de Abraão, mas que ele é o próprio Deus, o Eu Sou eterno, que sempre foi e sempre será. Ao afirmar ser o Eu Sou, Jesus estava se identificando com a natureza eterna de Deus, o mesmo Deus que se revelou a Moisés. Essa declaração não é uma simples afirmação de existência, mas uma afirmação de sua divindade. Jesus não estava dizendo apenas que ele foi enviado por Deus ou que era um grande mestre, mas que ele é o próprio Deus. Ele é o Verbo eterno que estava com Deus e que era Deus, conforme lemos em João 1:1. Além disso, Jesus também usou o nome Eu Sou para descrever sua relação com a humanidade. Em João 14:6 ele diz, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aqui, ele nos revela que, além de ser autoexistente, ele é a chave para a vida verdadeira. Ele é o caminho que leva ao Pai e a única forma de acesso à vida eterna. Jesus, o Eu Sou, veio revelar a Deus ao mundo e oferecer-nos a possibilidade de sermos reconciliados com o Criador. O confronto com a eternidade. Esse nome, Eu Sou, não só nos revela a autoexistência de Deus, mas também nos coloca diante de uma realidade imutável e eterna. Deus não é um ser que vive de acordo com as condições do mundo. Ele é constante, independente, e sua presença é a base de toda a realidade. Ao reconhecer que Deus é o Eu Sou, somos desafiados a viver de acordo com sua soberania, não com as mudanças do tempo, mas com a certeza da sua eternidade. Esse entendimento do nome divino nos leva a um ponto de humildade e adoração, pois ao reconhecermos que Deus é eterno e autoexistente, compreendemos a nossa própria limitação. O que temos em nosso coração e mente é apenas uma fração do grande mistério de Deus, mas ao mesmo tempo somos convidados a entregar nossa vida a esse Deus eterno, que sempre foi e sempre será. O nome Eu Sou de Deus não é apenas uma simples identificação, mas uma profunda revelação de sua natureza autoexistente e eterna. Esse nome nos leva a refletir sobre a incompreensibilidade de Deus, mas também sobre a profunda confiança que podemos ter nele. Ele não depende de nada para existir, porque ele é a fonte de toda a existência. Em Cristo, o Eu Sou se revela ao mundo e nos oferece o caminho para a vida eterna.
Por mais que nossa mente seja limitada, Deus se revela como o fundamento absoluto de toda a realidade. Ele é o Criador eterno, e essa verdade nos chama a adorá-lo, a confiar nele e a buscar um relacionamento mais profundo com o Deus que sempre foi e sempre será. O conceito de autoexistência de Deus é um dos mistérios mais profundos das Escrituras. Quando falamos sobre a eternidade de Deus e sua natureza imutável, chegamos a um ponto culminante de revelação quando olhamos para a figura de Jesus Cristo. Em Cristo, o Verbo eterno se fez carne e habitou entre nós, revelando a Deus de uma forma tangível, acessível e plena. Em João 1:3, lemos uma das afirmações mais impactantes da Bíblia. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O Verbo de Deus é a própria expressão de sua mente eterna, a manifestação viva de tudo o que Deus é. Quando Deus se comunica com a criação, ele o faz através do Verbo, que não é uma força impessoal ou abstrata, mas uma pessoa eterna que compartilha da mesma essência de Deus, porque ele é Deus. O Verbo eterno, a manifestação de Deus antes da criação. Quando João fala do Verbo em sua introdução ao Evangelho, ele está nos dizendo que antes da criação, antes de qualquer coisa existir, já havia alguém, o Verbo, que estava com Deus e era Deus. O Verbo não teve início, ele é eterno, sem começo nem fim, pré-existente à própria criação. Ao afirmar que o Verbo era Deus, João está nos revelando que Jesus Cristo não surgiu no momento de sua encarnação, mas que ele é eterno como Deus, compartilhando da natureza divina desde antes da fundação do mundo. Essa revelação vai além de simplesmente ver Jesus como o Filho de Deus, que veio ao mundo para nos salvar. O evangelista João está nos mostrando que em Cristo o Deus eterno se manifestou de maneira visível, tangível e acessível. O Verbo não é algo criado, ele é o agente da criação. Todas as coisas foram feitas por ele. A palavra que se tornou carne, Jesus, é a expressão viva do Deus que sempre foi. A identificação de Jesus com o Eu Sou. Ao longo de seu ministério, Jesus se identifica com o Eu Sou de Deus. Como já vimos anteriormente, em João 8:58, Jesus afirma: "Antes que Abraão existisse, eu sou." Aqui, Jesus não está apenas dizendo que existiu antes de Abraão. Ele está afirmando, de forma clara, que ele é o próprio Deus eterno. O Eu Sou. Ele se coloca como o mesmo Deus que se revelou a Moisés na sarça ardente, Êxodo 3:14. Jesus, ao usar o nome Eu Sou, está fazendo uma afirmação direta de sua divindade e de sua eternidade. O uso do Eu Sou por Jesus também tem um impacto profundo. Quando ele diz Eu Sou, ele está afirmando que ele é Deus em toda a sua plenitude, sem necessidade de qualquer outra explicação ou definição. Jesus é o Eu Sou que habita entre nós, o Deus eterno que se revelou na história humana. Ele não foi criado, nem é limitado pelo tempo. Ele sempre foi, sempre será, e em Cristo essa eternidade se torna acessível a nós. O Verbo que criou o mundo. Voltando a João 1:3, a Escritura declara que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus, como o Verbo eterno, é o agente ativo da criação. Tudo o que existe foi feito através dele e para ele. Isso significa que Jesus não é apenas o Redentor que vem salvar a humanidade, mas também é o Criador que trouxe à existência o universo, o cosmos e todas as criaturas. Quando Deus criou o mundo, ele falou a palavra, e essa palavra era o Verbo eterno de Deus. Tudo foi criado por meio dele. Jesus, o Verbo, foi a fonte de toda a criação. Ele estava presente no início de tudo, e sem ele, nada que existe teria sido feito.
A criação não é apenas o resultado da vontade de Deus, mas da ação do Verbo eterno, aquele que tem uma identidade plena com Deus e que, em sua manifestação como Jesus Cristo, traz essa eternidade ao mundo visível. O mistério do Verbo feito carne. A grandiosidade dessa revelação atinge o seu ápice quando chegamos em João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo eterno, que sempre foi e sempre será, se fez carne, assumiu uma forma humana e veio habitar no mundo. O Deus que estava acima do tempo e do espaço, o Criador eterno de todas as coisas, escolheu entrar no tempo e caminhar entre os homens. Isso é um grande mistério, pois é a junção da eternidade de Deus com a humanidade finita. Deus se fez visível e tocável. Ele não permaneceu distante ou inacessível, mas veio ao nosso encontro para revelar não apenas o poder de sua criação, mas a profundidade do seu amor e da sua salvação. Jesus não foi apenas um homem comum. Ele é o Deus eterno, que escolheu se fazer humano para trazer a reconciliação da humanidade com o Pai. A eternidade de Jesus e seu propósito na história. A eternidade de Jesus não se limita ao seu ministério terreno, mas se estende além da história, ao plano eterno de Deus. Em Apocalipse 22:13, Jesus afirma: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele é o início de tudo e o fim de tudo. Ele começou a obra da criação e, em sua segunda vinda, ele trará a consumação da criação. Tudo o que existe tem o seu propósito em Cristo. Ele é o fundamento da criação e o fim de toda a história humana. Jesus, o Verbo eterno, é o único capaz de unir o passado, o presente e o futuro, pois ele já estava presente antes do início do tempo e estará presente até o fim de todas as coisas. Ele transcende o tempo e, por sua obra na cruz, ele alcança cada época da história humana, oferecendo salvação e reconciliação a todos aqueles que creem nele. A eternidade de Deus, revelada em Jesus Cristo, é um mistério que vai além da nossa compreensão. O Verbo eterno, que sempre foi e sempre será, se fez carne e habitou entre nós, revelando a glória de Deus de uma maneira pessoal e acessível. Em Cristo, o Eu Sou se tornou visível. Ele não foi apenas um ser humano enviado por Deus. Ele é Deus que veio ao nosso encontro. Ele é o Verbo eterno, o Criador e o Redentor. A realidade da eternidade de Jesus não apenas nos ensina sobre sua divindade, mas também nos chama a confiar nele como o fundamento de toda a criação, como o princípio e o fim de todas as coisas. E, em sua encarnação, ele nos convida a fazer parte de sua obra eterna, a ser reconciliados com Deus e a viver para sempre em sua presença. O conceito de Deus como o princípio e o fim de todas as coisas é uma verdade fundamental que percorre as Escrituras e nos leva a entender a profundidade do seu propósito eterno. Em Apocalipse 22:13, Jesus declara: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Estas palavras revelam uma verdade profunda e incontestável. Deus é o ponto de origem de toda a criação, e ele será a conclusão de toda a história. Deus não tem origem, porque ele é a origem de tudo. No início da criação, em Gênesis 1:1, Deus se revela como o Criador. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ele não foi criado nem gerado, mas ele iniciou tudo o que existe. Ele é o princípio de tudo o que vemos e não vemos. Tudo foi feito por ele e tudo subsiste por ele. Porém, Deus também é o fim de todas as coisas. Ao afirmar "Eu sou o fim", Jesus nos ensina que ele não é apenas o início de tudo, mas ele é o desfecho de tudo. No final, toda a criação se reunirá nele. Tudo o que começou em Deus será consumado em Deus, e a história humana, com suas lutas e alegrias,
se encontrará em sua perfeita soberania. O princípio, Deus, como a origem de tudo Deus, não é apenas o Criador, mas Ele é também a razão pela qual tudo foi criado. Ele é a fundação de toda a realidade. Tudo o que existe depende dele para existir. O cosmos, com toda a sua vastidão, as estrelas e os planetas, a vida nas suas múltiplas formas, tudo é sustentado pela vontade de Deus. E mais, ele não é apenas o Criador distante, ele está envolvido em sua criação. Em Colossenses 1, 16, 17, Paulo afirma: tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Cada átomo, cada planeta, cada ser vivo existe por causa dele, e é sustentado por ele, desde o menor grão de poeira até a maior galáxia. Essa verdade nos leva a um lugar de reverência, pois ao olharmos para a criação, vemos não apenas a magnificência do universo, mas o reflexo da grandeza de Deus. Tudo o que existe aponta para sua infinita sabedoria e poder criativo. O fim, Deus, como o desfecho de tudo Deus, é também o fim de todas as coisas. Ele não é apenas o ponto de partida, mas é o destino final de toda a criação. No final de tudo, quando a história humana atingir o seu clímax, Deus será o ponto de consumação. A criação será restaurada e reconhecerá a soberania de Deus em sua plenitude. O fim das coisas, portanto, não é uma destruição sem sentido, mas uma restauração perfeita e gloriosa. A história se concluirá com a realização do plano eterno de Deus, no qual ele será glorificado em todo o universo, e todos os seres criados reconhecerão sua grandeza. Em Apocalipse 21:5, Deus diz: eis que faço novas todas as coisas. O fim que ele promete não é um fim de desespero ou caos, mas de renovação e vitória sobre a morte e o mal. O reino de Deus será plenamente revelado, e todos aqueles que creram e confiaram em sua soberania participarão dessa nova criação, onde não haverá mais dor, morte ou tristeza. Deus, o Alfa e o Ômega. O título Alfa e Ômega, usado por Jesus, simboliza o início e o fim de todas as coisas. Ele é a primeira letra e a última letra do alfabeto grego, mostrando que ele é tudo o que existe, desde o início da criação até o fim da história. Ele está presente em todas as fases da existência, antes que tudo existisse, durante todo o curso da criação e até o último dia. Nada está fora do controle de Deus. A criação foi feita para ele, e toda a história da humanidade converge para ele. Deus é o princípio de tudo e o fim de tudo, e em sua soberania, ele sustenta tudo o que existe. E aqui nos deparamos com o maior mistério de todos. De onde veio Deus? Quem o criou? À medida que buscamos responder a essas perguntas, nos vemos diante de uma realidade que não pode ser completamente compreendida, mas que nos convoca à adoração e ao mistério da fé. Deus não foi criado porque ele é a origem de tudo. Ele não tem início porque ele é o início de todas as coisas. E ao mesmo tempo, ele não tem fim, pois ele é o fim de todas as coisas. Deus é eterno e sua existência transcende os limites da nossa compreensão. O mistério de Deus, o Eu Sou, é que ele não depende de nada para existir, mas tudo o que existe depende dele. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E a verdade mais profunda sobre sua existência é que ele é a razão de tudo, o fundamento de nossa própria realidade. Estamos diante de um mistério tão vasto, tão inatingível, que não podemos compreendê-lo por completo. Mas é precisamente esse mistério que nos chama à confiança, à entrega e à adoração. Deus não precisa ser compreendido para ser real. Sua grandeza não depende da nossa capacidade de entendê-lo. Ele simplesmente é, e é nessa simplicidade que encontramos o fundamento de todas as coisas. E, ao reconhecermos esse mistério, nossa alma se rende à sua soberania, confiando que ele, o Criador e o fim de todas as coisas, é o propósito de nossa existência.